Boa noite, queridos. Tudo bem? Para a gente é um prazer poder estar aqui, amém? E ter essa oportunidade com vocês. Na verdade, João Pessoa foi um dos lugares primordiais onde se instalou a Igreja Verbo da Vida, depois de Campina Grande. Foi Recife e João Pessoa. Então, João Pessoa tem Verbo da Vida aqui há muito tempo, né? E são histórias longas. Eu lembro que quando eu cheguei no Verbo da Vida, tinha grupos que iam fazer o rema lá e voltavam toda segunda, quarta e sexta, porque tinham fome e sede da palavra. E hoje vocês têm rema aqui à vontade, né? Isso é uma honra, amém? É interessante como o tempo passa. E se a gente souber interagir com Deus, para Deus poder fazer o que Ele precisa, nada nunca fica estagnado. Tudo sempre aumenta, tudo sempre melhora, tudo sempre se renova, porque essa é a proposta. Amém? Está comigo? Graças a Deus. Então, a gente vai ser bem breve, é o seu segundo momento, né? Se você por acaso ficar cansadinho, você pode ficar de pé, não tem problema nenhum. Quando a gente ajunta líderes assim, né, e liderados, tem tanta coisa que pode ser trazida, tanta coisa que pode ser falada. Na verdade, qualquer reunião, a gente tem que buscar de Deus o que Deus quer que seja dito para aquela reunião específica, com o público que vai estar lá especificamente. Quem ministra, e aqui nós temos, né, todos nós aqui ministramos, você sabe que você não pode sair ministrando no culto o que você quiser, não. Você tem que procurar saber o que o dono da obra quer, né? João falou muito bem sobre essa questão, queridos, de se atualizar. Ele usou esse termo, né, que é muito atual, relacionando ao fato de ouvir o que Deus tem para hoje. Na verdade, ouvir Deus. Vocês estão comigo? Não sei se você já parou para observar quantas parábolas tem repetidas dentro dos evangelhos que tratam sobre essa questão de um homem tinha um determinado lugar, saiu e deixou aquele lugar a cargo de pessoas para poder cuidar dos seus conservos. E quando ele chegou, ele prestou contas daquilo. Na verdade, todo tipo de liderança dentro de uma igreja é um apacentador imediato, que tem responsabilidade para com os seus conservos. Amém? E na verdade, a gente tem aqui hoje as pessoas que tocam as outras pessoas dentro das igrejas de João Pessoa. Isso é uma honra, isso é um privilégio. Amém? Eu acredito que o trabalho que Diácono e Patrícia estão fazendo está sendo muito bom. Muito gostoso, é muito bonito você ver igrejas que não têm divisão, igrejas que não competem, igrejas que não se acham uma diferente da outra ou melhor do que a outra, mas igrejas que se ajudam, que se somam. Isso é ideal, amém? Na verdade, a gente tem que aperfeiçoar isso aí mesmo, amém? A Bíblia diz, querido, que nós seríamos conhecidos pelo amor. Não é pelo tanto de gente que a gente cura, não é pelo tanto de arrecadação de cesta básica, não era pelo tanto de mover que tem na igreja, nem o tanto de palavra, mas é pelo amor. Obviamente, todas essas coisas são necessárias, mas elas vão estar presentes se o amor for a prioridade. Amém? É mais ou menos um pouquinho com base nisso que a gente vai conversar hoje. A gente vai abrir 3 passagens específicas e eu quero que você acompanhe comigo. A primeira delas está lá em 1 Samuel, são passagens clássicas, né? Essa aqui é um clássico mesmo, todo mundo já ouviu falar dessa passagem. 1 Samuel 24. 1 Samuel 24. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Engedi. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi ao alcance de Davi e dos seus homens nas faldas das penhas das cabras montesas. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna, e entrou Saul para aliviar o ventre. Ora, Davi e seus homens estavam assentados no mais interior desta caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia que o Senhor te disse: eis que te entrego na tua mão os teus inimigos, e far-lo-ás o que te bem parecer, Davi.
e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois ele sentiu Davi pesar-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, porque é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que levantasse qualquer coisa contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Pronto. Todo mundo conhece essa passagem. Saul perseguia Davi. Na verdade, quando a gente conhece a história um pouquinho antes, a gente descobre que, na verdade, Saul estava entrando em tanto erro, né? E ele estava ficando tão fora da rota. E vale salientar que Saul era um líder. Você está comigo? Quando o povo de Israel começou a pedir um rei, porque todas as nações da terra têm um rei e a gente quer também. Nunca foi da vontade de Deus, mas porque o povo insistiu, Deus deixou, está tudo bem. E aí Saul foi o primeiro rei de Israel. Você concorda que Deus não colocou um rei ruim sobre o povo? Não, era um rei joia. Na verdade, Saul era tão simples, tão humilde, que ele dizia assim: nossa, mas quem sou eu no meio da minha família? Eu sou da menor tribo de Israel. E dentro dessa tribo, a minha família ainda é a mais simples que tem. Foi preciso que Saul se encontrasse com um grupo de profetas para ter uma experiência, para se transformar, vamos dizer assim, em outro homem. Porque ele não se achava apto para ser rei. Olha só, como você pode começar certo? Vocês estão comigo? É porque quando se fala de Saul, todo mundo só lembra do Saul terrível, que perseguia Davi, que é um homem que estava atormentado por espírito imundo, que foi um homem que procurou feiticeira. Mas ele não começou assim, ele se tornou assim. Eu acredito, líderes e liderados, que isso aqui é um exemplo para qualquer um de nós. Vocês estão comigo? É possível começar certo, mas terminar errado. É possível começar certo, errar no meio e acertar do meio para o fim. É possível estar todo errado, converter seu coração e acertar até o final da sua história. Porque a sua história quem faz é você. Não tem pastor que possa determinar a sua história. A sua história, a minha pisada, sou eu que determino o que eu vou fazer. E se eu interagir com Deus, vai dar tudo certo. Mas se eu não interagir com Deus, aí eu estou frita. Vocês estão comigo? Não tem como ser um bom líder ou um bom liderado, especialmente sempre, mas especialmente nos próximos anos que a igreja vai viver, sem estar atualizado, dentro do sentido que João falou. Sem conhecer o seu Deus, sem ter intimidade, fazendo as coisas no automático. Estão comigo? Pronto, Saul foi eleito, foi colocado como rei, se sentia muito inferior, não conseguia fazer, mas aí foi se esforçando e ele tinha uma característica, todo líder tem uma característica forte. Né? Saul, ele realmente gostava da batalha. E aí a gente vê, então, conhecemos os erros de Saul, né? Só que aí então ele começa agora a ficar com inveja de Davi, e é porque ele tinha pedido a Davi, né, para fazer parte Ele casou a filha dele com Davi, depois que Davi matou o gigante, como recompensa. Ele fazia parte da família agora de Saul, né? Só que aí ele, invejoso, começou a perseguir Davi, querendo matar Davi. E aí, na verdade, a gente sabe que Davi, antes de tudo isso, ele foi chamado por Saul para tocar, para amenizar a situação dos demônios que estavam perturbando Saul. Olha só. Então, quer dizer que a gente tem aqui um rei que só tinha mesmo a coroa na cabeça, mas o interior dele já estava todo pervertido. Não é verdade? Ao ponto que ele ser atormentado por demônios, ou seja, Saul estava sendo endemoniado. Saul desceu tão baixo que Saul foi procurar quem fale com os mortos, coisa abominável dentro de Israel. Mas quando a pessoa perde a noção e se entrega ao devaneio, você faz tolices inimagináveis. Estão comigo? Então nós temos um rei que ainda estava na posição, mas estava todo troncho. E a gente tem uma outra pessoa
que foi ungida para esse cargo, ainda jovem. Aqui já tinha se passado alguns anos, e ele estava prestes a receber o trono da parte de Deus. E aqui ele sendo perseguido por Saul, ele está numa caverna, Saul está distraído, lá, né? Ele cortou um pedacinho da orla de Saul, poderia ter matado, poderia ter feito justiça com as próprias mãos, não fez, cortou um pedacinho, mas com aquele pedacinho que ele cortou, e é porque o pessoal estava todo animado, pronto, Davi, hoje Deus vai entregar esse inimigo na tua mão, pronto, hoje a coroa vem para a tua mão, hoje tu vai ser rei de Israel, como Deus falou para você há muitos anos atrás. Mas quando Davi cortou aquela orla, que ele olhou, lhe pesou o coração. E aí ele disse essa frase clássica, né? Longe de mim tocar no ungido do Senhor. Todo mundo já ouviu falar sobre isso. E às vezes, os líderes usam isso em relação ao povo para com eles. Olha, lembra do que Davi disse, longe de mim tocar no ungido do Senhor, não toque no ungido do Senhor, não toque em mim que sou ungido do Senhor. Só que se a gente parar para observar essa situação, de onde essa frase clássica saiu, nós temos aqui 2 reis, um que ainda está com a coroa na cabeça, só tem a posição, e o outro que Deus já tinha elegido. Então aqui a frase clássica não foi falada do povo para a liderança, nem da liderança para o povo. A frase clássica foi falada de líder para líder. Vocês estão comigo? Tudo bem, Davi não era o rei ainda, mas no coração de Deus era isso que Deus queria. O ungido rei ali era Davi, o endemoniado era Saul. Talvez Saul não merecia estar com aquela coroa, mas ele ainda estava na posição, e porque ele estava na posição, Davi não ia tocar naquilo. Então a gente não tem ali o povo e a liderança, a gente tem líder e líder. Você entende? Pastor e pastor, diretor e diretor, líder de departamento e líder de departamento, ministério e ministério, a gente tem líderes. E aí quando a gente pensa que essa frase, ela está sendo falada de um líder a respeito de outro líder, aí a nossa visão se amplia um pouquinho mais e a gente entende que a gente não pode tocar também um líder igual a você. Eu não posso tocar uma liderança igual a mim. Na verdade, eu não posso tocar ninguém. Nenhum cristão. Porque o ungido de Deus, gente, na nova aliança, porque isso aqui foi na velha, as pessoas não eram nascidas de novo. O Espírito Santo só vinha sobre 3 classes de pessoas. Inclusive esses 2 homens, por serem reis, o Espírito esteve sim sobre eles, né? Mas na nova aliança, todo mundo que nasceu de novo é ungido do Senhor. Então significa que eu não devo tocar ninguém. O tema da nossa ministração, desse pedacinho que a gente vai ter aqui no final, é respeito. Respeito. Nós seríamos conhecidos pelo amor. Vocês estão comigo? Davi, ele tinha todo o direito de dizer, vou resolver essa questão agora, vou matar esse cara, porque esse cara é um endemoniado. Esse bicho está todo fora do esquema, esse homem não está nem para mais estar aqui. Eu sou o ungido, eu sou a bola da vez. É comigo que está o cajado. Foi para mim que foi passado o bastão. Eu sou o cara. Gente, esse lance de eu sou o cara é um problema. É um problema. Estão comigo? E esse temor de Davi, um homem morto espiritualmente, numa aliança inferior à nossa, ele deveria nos inspirar. Ele disse, eu sei, vamos parafrasear, eu sei que ele está todo fora, eu sei que ele está todo troncho, eu sei que ao invés do Espírito estar sobre ele, tem outro Espírito influenciando esse homem, mas ele ainda está na posição, e porque eu respeito isso, eu não vou tocar o ungido do Senhor. Estão comigo? A gente precisa tocar um ao outro nesse sentido cada vez menos. A gente precisa ter um respeito mútuo uns pelos outros. Porque se nós nos guardássemos, se nós nos respeitássemos, se nós honrássemos uns aos outros, como a Bíblia diz, preferir em honra uns aos outros, você acumularia brasas vivas sobre a sua cabeça.
E na verdade, no final das contas, todo tipo de colheita volta para você. Colheita boa. Você entende? Porque honrar uns aos outros vai trazer colheita boa para nós. Nem sempre essa colheita vai ser o reconhecimento daquela pessoa que você está honrando. Nem sempre vai ser um tapinha nas costas daquela pessoa que você está honrando. Às vezes você honra aquela pessoa e a pessoa nem sabe que você está honrando ela. Mas aquele que vem em secreto nos recompensará. A coisa mais certa do mundo, uma das, né? É plantação e colheita. Não tem errada. Ela vem para você, cedo ou tarde, uma hora ela chega. E seja ela boa ou seja ela ruim, tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Ponto final. Aí a minha questão, querida, é que às vezes nós nos damos o direito de nos desrespeitarmos porque todo mundo, sei lá, parceiro, amigo, está todo mundo no mesmo nível. Não, o povo não pode me tocar porque eu sou líder. Mas de um líder para outro, a gente... Não. Ainda é ungido do Senhor. Você entende? A gente precisa ter temor de como a gente lida com a outra pessoa. De como a gente fala sobre a outra pessoa. Porque guardá-la e protegê-la vai trazer para mim mesmo uma ótima colheita. Amanhã pode ser você que precise disso. Amanhã pode ser você que precisa que alguém calce, né, a sua estrada. Vocês estão comigo, queridos? Isso é muito interessante. Tanto faz de povo para povo, de líder para povo, de povo para líder ou de líder para líder, ninguém vai tocar o ungido do Senhor. E isso é uma decisão, pronto. Você vê que Davi não fez força, aquela coroa veio para ele pela mão de Deus. Mas se ele tivesse, sei lá, perdido as estribeiras e matado Saul, ele já teria começado talvez errado. Não, Janelle, mas eu fui ungido naquele momento, eu lembro. Né, quando o profeta chegou na casa do meu pai e viu meus irmãos e o Senhor dizia, não é esse. Não é esse. Eu fui buscado lá nas malhadas. Menino, o que Deus tem comigo é muito sério. É exatamente o que João disse. Fincado ainda numa promessa inicial. Sem fazer a manutenção disso ao longo do tempo. E sem se avaliar se eu estou com o mesmo coração que eu comecei. Porque se Saul tivesse se avaliado, ele teria visto que o coração dele estava mudando. E é porque Deus avisou uma vez, avisou duas vezes. Foi trágico, irmãos, a história de Saul. Da última vez, o profeta disse que o profeta tinha passado a noite chorando por ele. Né? Ele rasgou a veste dele e disse, desse jeito aqui, está sendo feito hoje a tua descendência. Nem você leva a coroa mais, nem tua descendência. Deus rasgou hoje o reino de Israel de ti. Nossa, que coisa horrível. E é porque ele tinha um filho chamado Jônatan que merecia aquela coroa. Pronto, era um menino bom. Aquele menino merecia ser rei no lugar do pai. Mas a perversidade do pai foi tão longe e tão sem arrependimento, porque essa é a questão, sem arrependimento, que nem o filho pôde herdar a coroa do pai. Por causa disso, ele disse, já achei alguém melhor do que tu. Que era Davi. Vocês estão comigo? Essas demandas ministeriais, relacionamentos dentro das igrejas, relacionamento dentro dos departamentos. A gente precisa ter muito cuidado sobre isso, porque isso vai abrir uma lacuna grande para Satanás fazer muita coisa. Vocês estão entendendo, queridos? Na verdade, as grandes empresas, né, as mais atualizadas, elas agora contratam as pessoas observando como essa pessoa é no relacionamento. Nos relacionamentos interpessoais. Como é que ela consegue assim, conviver com o pessoal do departamento dela? Não é mais o seu bom currículo. Porque as pessoas às vezes podem ser um gênio. Mas ninguém aguenta conviver com aquela pessoa. Da mesma forma no nosso contexto aqui, eu e você, a gente pode ser muito bom aqui em cima. Porque quando o dom existe, você sabe que o dom ele faz muita coisa por ele mesmo. O dom por si só, é como o pastor Bud dizia, cão de caça, você não tem que ensinar ele não, é só soltar que o bicho caça, ele só para se você prender ele. Você entende? Então assim, ser um bom líder, ministrar para o seu pessoal, né, servir com excelência, como o João falou, o povo fica chateado porque não vai estar na escala hoje. Né? Às vezes. Então assim, quando o dom está sobre você, isso aí você faz. A questão é como eu lido
com isso quando eu saio desse lugar de liderança? Como são os meus relacionamentos com o povo? Deixa eu te dizer uma coisa, se a gente não gosta de gente, a gente não pode trabalhar com gente. Se a gente não gosta de gente, aí faz como agora? Vai trabalhar com gente se não gosta de gente. E eu não estou querendo dizer que a gente tem que enfiar todo mundo dentro da nossa casa, não, de jeito nenhum. Até porque você tem que ensinar o povo a respeitar o seu limite, especialmente pastores. Sua casa é a sua casa. É o seu reduto. É lá onde você é quem você é. Não estou dizendo que você interpreta diante das pessoas, não. Eu só estou querendo dizer que lá você pode andar sem camisa. Você não pode andar na igreja sem camisa. Mas o que eu estou querendo dizer é, esteja com as pessoas. Tenha um olhar sobre as pessoas. Pedir por favor, com licença, obrigado, ainda está em moda. Amém? Ainda está em uso. Porque quando eu reconheço o trabalho de um colaborador, gente, eu dei gás para aquela pessoa correr mais outra milha. Rapaz, isso aí que você fez foi muito bom. Ninguém vigia esses carros como você. Menino, você é uma coisa maravilhosa. Pronto. Janê, mas eu vou mentir? Não, você não vai mentir. Mas é necessário que as pessoas saibam que o que ela está fazendo é precioso, não é só para Deus, não é para você também. Você entende? Nós temos líderes e liderados de todo tipo aqui. Até mesmo os pastores, que são pastores presidentes, eles estão debaixo de alguém. Eles estão debaixo do Ministério Verbo da Vida. Então todo mundo aqui está debaixo de alguém. Sabe? Então assim, a forma como eu me comporto para com os que eu lidero, vai refletir na forma como me comporto para com aqueles que me lideram. Pense sobre isso, seja cuidadoso sobre isso. Tem mais outras passagens, eu vou ver se... Eu não sei se eu leio, deixa eu dar uma olhada na hora. Eu vou citar. Não vou ler não, vou citar. Você lembra quando Jesus foi ser batizado nas águas? Vale salientar que João Batista era primo dele. Eles eram primos. O mesmo anjo que desceu para anunciar para Zacarias o nascimento de João, foi o anjo que desceu meses depois para falar com Maria sobre o nascimento de Jesus. Né? Estão comigo? Eu acho tão divertida essa história, eu já fico rindo por antecipação. O mesmo anjo, Gabriel, anjo mensageiro. Aí agora a gente tem Isabel grávida, né? Eu vou um pouquinho antes do batismo de Jesus. Isabel grávida e Maria recém-engravidada. Maria era uma moça bem mais nova. Isabel já era uma mulher experimentada. Maria foi visitar Isabel. Uma estava com aquele que veio preparar o caminho para o Salvador e a outra estava com o Salvador dentro dela. Duas mulheres, diga assim, duas mulheres. Vai um recadinho agora para as mulheres. Porque às vezes os homens têm relacionamentos mais leais do que as mulheres. Porque os homens, eles dizem, ei cara, e aí? Quer jogar hoje? Não, eu gostei desse cara, chama ele aí. Mas a mulher diz, mulher, tu tá tão linda, menina, onde é que tu fez esse cabelo? Aí quando ela sai, diz, menina, cabelo horroroso, mulher, pelo amor de Deus. Às vezes a mulher tem muito alisado, ou mulherzinha, mulher, eu gosto tanto de tu. Olha, eu só compro roupa se for contigo, porque só Su sabe me dar uma opinião sincera. E é um chegado e um chegado. Mas é interessante, quando a moeda vira rapidamente, de amigas best friend, agora a gente não se suporta. Por quê? Por que a gente tem que olhar uma para a outra com esse senso de competição? Por que às vezes a liderada tem que olhar para a sua líder como alguém que quer machucar você? Por que as pessoas têm que olhar para essa figura da esposa do pastor como uma mulher sempre tão chata? Eu gosto desse silêncio porque significa que a gente está meditando sobre, né? Isso é bem importante. Entendem, mulheres? E aí aqui a gente tem Maria batendo na porta de Isabel. E aí quando ela entra, na hora que a menina ouve a saudação, diz que o filho de Isabel se mexeu dentro dela. Se você já teve filho, né, já ficou grávida, você sabe como é. Não tem como o menino mexer e você não saber que aquilo aconteceu. E a Bíblia diz que ela ficou cheia do Espírito. Né? Agora, interessante, querida, é o discurso de Isabel para Maria. Porque se ela fosse uma mulher com senso de competição, uma mulher que não entendesse o lugar dela e o lugar de Maria, quando o menino mexeu dentro dela e aquela impressão chegou para ela, essa aí é a mãe do Salvador.
essa tua prima, que é bem novinha, que não tem experiência de nada, uma menina, pois ela é a mãe de Salvador, o teu filho só existe por causa do filho dela. O teu filho só está aí para preparar o caminho para o dela. Se ela fosse uma mulherzinha que se deixasse levar por isso, ela teria olhado para ela. E aí, Maria, tudo bem? Tudo bem, minha prima. Tu está grávida, né, mulher? Pois é, minha filha, aquela meu bucho é enorme. Tu sabia, Maria, que o mesmo anjo que veio avisar tu, também veio avisar o meu marido? E veio avisar primeiro do que você. E Maria teria olhado para ela e disse, foi coisa boa. Pois é, minha filha, você está por fora. A gente, na verdade, o seu filho, o meu está vindo preparar o caminho para ele. Na verdade, o seu filho vai ser bem sucedido por causa do meu filho. Mas olha só o que ela disse. Ela disse, onde me há de vir que me venha visitar a mãe do meu Salvador. Oh, que coisinha linda. Agora uma mulher mais experiente, casada há um tempão, que tinha muita coisa para ensinar a Maria. Mas ela sabia reconhecer. Gente, isso é tão nobre, isso é tão maduro. Você está comigo? Isso é tão maduro, é tão nobre. Nós mulheres, não importa que nível de liderança você tenha, a gente precisa ter um olhar, umas para as outras, mais legítimo, mais leal, mais sincero, mais de amor de verdade. E não de dizer o que ela tem que eu não tenho. Sabe? Estão comigo? A gente não precisa ser um em carne, mas a gente precisa passar anos sem se ver. E quando se vê, a mesma lealdade está lá. E aí, amiga, como é que está a vida? Amém? Se ajudar mutuamente. Aí agora nós temos esses dois filhos já crescidos. Um tinha tanta consciência do que ele veio fazer que escolheu nem casar. Não casou, não teve filho, não bebia bebida forte. Foi para o deserto, começou um grande ministério. Fique comigo. Se vestia de peles e comia gafanhoto e mel. Ele tinha uma vida totalmente jejuada. Interessante. João Batista, ele não tinha momentos de jejum, ele tinha uma vida jejuada. E ele tinha uma sensibilidade. De fato, alguém disse assim, esse homem não fez nenhum sinal, mas tudo que ele disse acerca daquele ali era verdade. Ou seja, era profeta mesmo. E o poder de João Batista era no que ele dizia. Aí João Batista já era o bambambam, era o nome de João Batista que estava em todos os cartazes, era a foto dele que estava em todos os eventos. João Batista tinha um monte de gente, o rei da época tinha medo dele. Ele era o cara, ele estava na crista da onda, ele era top. Estão comigo? Só que aí lá vem Jesus, e é interessante a gente lembrar que ele disse assim, aquele que me enviou a batizar, me avisou que aquele sobre quem eu ver descendo o Espírito como pomba é este, porque eu mesmo não o conheço. Então eles eram primos, mas não cresceram juntos. E está aí João Batista exercendo o chamado dele, né? Top, uma multidão, todo mundo só queria selfie com João. Todo mundo trazia a Bíblia para João dar o autógrafo. Todos os convites eram João. João tinha que botar uma secretária para agendar os convites, que não tinha data mais. João era o bambambam. Estão comigo? Só que aí, de repente, ele está aqui batizando e ele vê um homem no meio da multidão, igual todo mundo. Vale salientar que Jesus não era loiro do olho azul, porque Jesus não era europeu. Tá bom? Então, se ele veio no meio da multidão para ser batizado, significa que Jesus era parecido com qualquer outro homem daquela época. E eu gosto disso. E ele veio, ninguém sabia quem ele era. Quando ele chegou até ele, então aquele discernimento operou sobre João, e Jesus se apresentou dentro d'água, e ele olhou para ele e disse, eu é que preciso ser batizado por você, e você vem para mim. Eu imagino que João estava se tremendo todinho. Agora olha só a resposta de Jesus. Ele disse, João, é necessário, está tudo bem, para que se cumpra toda a justiça. Ou seja, João, eu reconheço que o meu chamado, ele é superior ao seu. Mas nesse momento eu me submeto ao teu chamado, porque é você quem batiza. E isso aqui é um ensinamento muito importante para todo tipo de liderança. Você vê aqui o superior, usufruindo do chamado do inferior. Reconhecendo o chamado do inferior.
João, eu reconheço que você é quem batiza. Você é o batizador. Eu sei quem eu sou, João. Fica tranquilo. Mas eu também sei quem tu é. E porque eu sei quem tu é, vá, pode fazer. Acho que João fez aquilo todo... um temor. Que coisa linda. Gente, relacionamento. Diga relacionamento. São 2 R's. Relacionamento de respeito. O menor batizou o maior, cheio de temor. Não é lindo? Eu acho que eles se olharam, acho que João Batista se sentiu tão honrado, porque um ministério respeitou o outro. Deixa eu dizer, ninguém é bom sozinho. Não importa quanto eu posso construir sozinho, nunca vai se comparar ao que eu posso construir junto. Deixa eu te dizer uma coisa, nunca despreze os pequenos começos, porque quem varre a igreja hoje, você não sabe onde essa pessoa vai estar amanhã. Aí é interessante que quando ele for o pastor da igreja, aí todo mundo agora aplaude. Mas quando ele era o vigia, quando ele limpava o banheiro, quando ele estacionava o carro, cadê o aplauso? Desculpe, assim, desculpe. Porque a gente nunca sabe até onde as pessoas vão, queridos. O certo é, trate todo mundo bem, ame todo mundo. Vocês estão entendendo? João passou 22 anos à frente da sede, construiu aquilo que você vê lá, mas não está mais lá hoje. Pronto. A vida muda. As coisas mudam. Ninguém vai criar raiz de uma coisa só. É assim que a vida é. Estão comigo? Mas o seu legado é seu legado. Nada deveria apagar aquilo. Fica tranquilo, fica em paz, fica de boa. Tenha consciência do que você está fazendo. E aí você vê o ministério honrando o outro. Essa questão dessa competição, não, o mais importante numa igreja, claro que é o diaconato. Porque, poxa, uma igreja sem diaconato, certo, mas uma igreja sem a equipe de limpeza para limpar, para o diaconato trabalhar. E sem uma equipe que cuide das crianças para a mulher poder estar... Porque você só sabe a importância do departamento infantil depois que você é mãe. Aí agora, minha filha, você ama os professores do departamento infantil. Porque você precisa deles. Não é interessante isso? Não, mas o mais importante... Gente, a gente precisa parar desse negócio do mais importante. Não tem esse negócio do mais importante. Todo mundo tem a sua justa contribuição. E é a justa contribuição de cada parte que vai fazer o seu aumento e o seu crescimento. É assim que funciona. Quando você é pastor-presidente, queridos, você sabe que você precisa de todas as pessoas. Você precisa de todos os colaboradores. Não tem tanto faz o que pegar no microfone como aquele que nunca vai subir numa plataforma. Você precisa de todo mundo, todos são importantes, todos são necessários. E eu quero te dizer uma coisa, se você não se vê como necessário, você vai sempre se sentir inferiorizado. Fica tranquilo. Tudo bem? Aí agora a gente está perto de terminar. Aí agora a gente tem um outro momento que eu ia ler, mas eu vou só citar, porque a gente aqui é todo mundo líder, então com certeza você já fez remo, está fazendo, então você conhece bem a Bíblia. Aí agora, quando Jesus terminou de ser batizado, que um ministério respeitou o outro ministério, que um ministro respeitou o outro ministro, aí Jesus sai. Quando ele sai, ele chama os seus, João, e diz, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, depois que ele apareceu, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Gente, essa história de saber sair de cena na hora certa é muito importante. Não perder o time. Vocês estão comigo? Usando aqui o nosso exemplo. 22 anos. Meus filhos nasceram dentro do Verbo da Vida. Gabriel brincou dentro do buraco do púlpito, que era o batismo, e hoje faz tempo que não era mais. Então assim, a gente chegou lá naquele terreno para fazer o culto da pedra fundamental, eu estava grávida, de Beatriz, eu acho, ou era de Gabriel, acho que era de Gabriel, com certeza. Enfim, aí às vezes que a gente tem que entender que quando a estação vira, não importa quão bonita seja a primavera. Primavera é linda, tantas flores, a cidade fica com cheiro de flores. Mas a estação, ela só dura 3 a 4 meses. Quando a estação virar, não tem como eu segurar a primavera. A primavera tem que dar lugar à próxima estação.
Agora, se João empanca o pé e diz, não vou perder a minha estabilidade, não vou perder o meu nome, não vou perder tudo que eu construí, não, tudo que eu construí, tudo isso aqui é muito, não, tudo isso aqui eu construí. Ei, a gente não construiu nada para nós. Nada para nós. E isso é bem importante, faça como se fosse seu, sabendo que nunca é. Quando eu ajeitei o Rema, a sala do Rema é um brinco. Secretaria e apartamento do professor é um brinco. Desenhei todos os móveis, mandei projetar, era uma alegria. Não é meu, outra pessoa entra e faz melhor do que você, porque tem que fazer melhor. Porque a Bíblia diz que é de degrau em degrau, em glória em glória. Então se espera que um líder suceda o outro e seja melhor. Tem que ser mesmo. Vocês estão comigo? Então João Batista, ele soube, ele entendeu. Rapaz, eu nasci para isso. Fiz bem feito o meu papel, o cara apareceu, agora vai ser ele nos cartazes. E eu vou sair, porque esse é o motivo da minha vida. Ele não ficou um pé, ele não resistiu. Ele não disse, eu vou competir com ele. Ah, ele apareceu? Ah, agora ele apareceu. Depois que eu fiz tudo para ele, preparei tudo, agora ele apareceu. Porra, eu vou continuar pregando aqui. Quero ver quem é que vai juntar mais gente aqui. Quero ver quem vai ter mais convite aqui, porque eu comecei. Cuidado com esse negócio de eu comecei. Não, eu comecei, eu estou na fundação, eu estou desde a fundação. Quantos nomes foram aparecendo ao longo do livro de Atos? O próprio Paulo, queridos, não andou com Jesus. O próprio Paulo não estava lá, não comeu na ceia com ele. Mas ele, é engraçado, porque quando você abre a Santa Ceia, lá em Coríntios 11, você lê a passagem de Paulo falando sobre a ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos instruí, que na noite que foi traído, como assim? Atualizado. Se o cara não estava na ceia, irmão, e com certeza não foi um menino que passaram o bizu para ele, porque ele nem andava com Pedro, nem andava com João, não andava com ninguém. Ele fez a própria caravana ministerial dele. Quem passou para ele o bizu de como foi a Santa Ceia? O próprio autor da Santa Ceia. Por isso ele disse, amém? Por isso ele disse, o jeito que eu recebi dele, eu também te instruí. Agora eu te digo, ele não andou com ele, não foi um dos 12 apóstolos do Cordeiro, mas foi o cara que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Você vê que nomes vão surgir ao longo da estrada. Entende? E é assim que a vida é. Agora o legado de Pedro é de Pedro, o de João é de João. E está tudo bem, porque ninguém está competindo. Amém? E aí, para finalizar, agora, João Batista está preso. Pronto, está preso. Oh. E aí, Jesus agora é o bambambam. Pronto, os nomes nos cartazes, a foto no cartaz, as selfies é dele. O povo se juntava, 5.000 homens, fora mulher e criança. Era um negócio exorbitante, muito maior do que o que foi o de João. E tinha que ser. Aí agora está João preso, encarcerado, não via a luz do sol. Os discípulos dele passaram tudo para Jesus. Eu vou terminar com essa, tá bom? Está lá ele preso, diga assim, preso. Você sabe o que é uma pessoa presa? A gente pensa logo, quando pensa em preso, a gente pensa numa pessoa na cadeia, né, com as barras de ferro, com algema, com a bola de ferro no pé, enfim, preso. Mas, amado, se toda prisão fosse só física, sabe que estava ótimo? Você sabe que tem mais gente preso fora da prisão do que os que estão dentro da própria prisão? João Batista estava preso. E aí, dentro desse momento dele, diga momento, ele chama o discípulo dele por um buraquinho assim. Ei, vem cá. Os meninos que andavam com ele, né? Oh, faz um favor para mim. Vai lá em Jesus e pergunta se ele é mesmo Cristo ou a gente vai ter que esperar outro. Aí eu acho que os meninos olharam para João. Aí o menino ia no caminho, a gente está imaginando, não é pecado imaginar a palavra de Deus, tá bom? Aí os meninos iam no caminho, disse, ô fulano, João Batista não nasceu, não foi para preparar o caminho dele, né? Foi.
O anjo não desceu e disse, olha, esse teu menino vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre, não sei o quê, vai preparar o caminho para o Messias. Não é, foi. Tu estava no dia do batismo de Jesus, quando ele disse, esse aí é o Cordeiro de Deus? Estava. E como é que ele está perguntando se ele é o Messias? Aí o cara deve ter olhado para o outro e disse, cara, não tem coragem não, de levar uma pergunta dessa para Jesus, não tem coragem não? Não vou fazer uma coisa dessa. Eu vou chegar lá com que cara e vou dizer, João Batista está perguntando se tu é o Messias, a gente vai ter que esperar outra pessoa, não tem coragem não? Mas como eles eram obedientes, porque a obediência é assim, nem sempre você faz o que você quer fazer, ele foi. Aí imagino que Jesus estava lá, né, com os discípulos, sempre curando muita gente, aí eles chegaram, mestre, com licença, discípulo de João, por não, diga. É porque assim, eu posso falar com o senhor em particular? Pode. Aí eu posso falar assim no seu ouvido? Pode. Não, é porque assim, João está mandando perguntar se tu é o Cristo mesmo, vai esperar outro. Aí Jesus olhou, olha que coisinha tão fofinha. Jesus olhou para ele e em nenhum momento, nenhum verbiano, Jesus olhou para os caras e disse, como é? Ele está mandando perguntar se eu sou o Cristo? Volte João e diga a ele que vai fazer a escola de ministro de novo. Diga a ele que pega o livro de Kenneth Hagin, lê tudo de novo. O que aconteceu com João? Doidou a cabeça? Que é isso? Como é que ele manda perguntar se eu sou o Cristo? Se tem alguém, minha filha, nessa terra que sabe que eu sou o Cristo, é João? Diga a ele que faça tudo de novo. Ele não disse isso. Ele disse assim, peraí, só um minuto, você pode aguentar um minutinho? Posso, mas eu aguento qualquer coisa, pronto. Vem aqui enfermo. Aí curou enfermos, sarou gente, fez isso, fez aquilo, e os discípulos ficaram olhando, deu a vista a um cego, levantou um coxo, e fez aquilo tudo, e os meninos ficaram olhando, ele disse, pronto. Quando ele terminou, disse, agora eu quero que você faça o seguinte, volta lá nele, e mostra para ele, diz para ele tudo que você viu e ouviu. Diz para ele que aos cegos é dada a visão, aos pobres é dado a conhecer o reino de Deus. Diz para ele que é chegado no nosso meio o reino de Deus. Sabe o que ele estava querendo dizer com isso? Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Várias coisas. A primeira delas, ele estava dizendo o seguinte, vai lá e diz para ele, porque eu sei que ele está vivendo um contexto muito diferente, um contexto muito difícil. Vai lá e diz para ele que o que ele foi enviado para fazer, ele fez bem feito. Porque ele preparou bem o caminho para mim. Olha aqui, o que eu estou fazendo. Só estou fazendo isso aqui porque ele fez o ministério dele bem. Diga a João que dá tudo certo. Ele fez bem. Porque João sabe que ele está perto de partir. E não só está perto de partir, mas está preso. Quantos momentos da sua vida que você não estava tão em alta? Você não estava tão próximo de Deus, ou tão convicto do seu chamado, ou questionando coisas, ou quantos tipos de prisão pode ter vindo para você e para mim em vários momentos, ou tentam vir, e eu e você temos que tomar a rédea de não deixar. A vida é assim, é o bom combate da fé, amém? Ele não mandou uma resposta ríspida para João, ele não mandou uma resposta ofensiva para João, ele não fez isso, ele disse, olha, vá lá e conte para eles o que eu estou fazendo. Eu sei que João não está bem nesse momento, e ele está agindo como se não soubesse que eu sou o Cristo, mas ele sabe que eu sou, então eu vou mostrar para vocês, para você levar para ele, porque ele queria bem ver isso aqui, mas não pode ver porque está preso, e eu vou ter empatia da situação de João agora, e vou abençoar João. Vai lá e conta para ele que deu certo, que está dando certo. Olha esse respeito ministerial, irmãos. Aí eu imagino que quando os discípulos dele saíram, Pedro deu uma catucada em João. Aí disse, ô João, é sério que João Batista está perguntando se Jesus é o Cristo? Não acredito, não. Rapaz, como é que pode, hein? Esse cara não fez o rema, não? Aí Jesus, acho que discernindo, ele olhou para eles. Aí disse, o que é que vocês vieram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que é que vocês vieram ver no deserto? Um rei vestido de finos trajes? Se você quer um homem de finos trajes, você vai para o palácio. Agora, se você vai ver um profeta, aí eu te digo, muito mais do que um profeta. Porque este que vocês estão questionando, qual é o problema dele, como é que ele se deixou levar por um sentimento desse, esse aí é aquele que foi, a quem foi dito
Enviarei o meu servo adiante de ti, para preparar o caminho. Você vê que em nenhum momento, queridos, ele maltratou João na presença do menino. Porque os discípulos de João podiam ter saído, e se Jesus tivesse uma índole diferente, ele poderia ter chamado aqui Pedro e João, que são os mais próximos, o Tiago, o mais próximo. Ele disse, cara, esse negócio de João, né, rapaz? Como é que pode o cara perguntar se eu sou o Cristo? Eu dei uma resposta branda, porque o pobre está perto de morrer, mas, rapaz, não teve isso. Pelo contrário, ele se virou para o menino e vacinou o menino. Ele disse, olha, o que ele foi e o que ele fez não muda. Esse é aquele que está escrito, enviarei o meu servo adiante de mim. É esse homem que está preso, esse homem que vai morrer daqui a pouco, esse homem que não bebeu bebida forte, não teve filhos, não deixou uma descendência na terra, viveu só para fazer o que ele veio fazer. Pronto, mesmo que ele esteja passando um momento de prisão, ele ainda é João Batista. Gente, esse respeito ministerial, essa troca ministerial, ela vai salvar você no final das contas. Porque a sua estrada não terminou ainda. Tem uma história para ser terminada de ser escrita. Você entende? Com pouco tempo, João Batista foi degolado por causa de um fetiche de uma menina que dançou para o rei e disse que queria a cabeça dele numa bandeja. Mas grande foi o galardão de João Batista no céu, com certeza. Estão comigo? Fica de pé, eu quero orar com você. Amém? Deus está vendo como a gente está tratando o nosso povo. Como a gente está tratando, o liderado está tratando o líder. Como o líder está tratando o liderado. Como o pastor está tratando o outro pastor. A gente não precisa ser amiguinho íntimo, mas a gente pode ter respeito. A gente não precisa concordar nas mesmas coisas, até porque nenhuma liderança é igual à outra, e não é para ser mesmo, porque é assim que funciona. É a multiforme sabedoria, muitas formas de sabedoria. Então, cada pastor lidera a sua igreja com a sua personalidade. Jesus tinha 12 homens diferentes mesmo, de propósito. Ele não foi no mar e pegou 12 pescadores. Bem como ele também não foi nos cobradores de imposto e pegou 12 cobradores de imposto. Ele variou as pessoas. Ele gosta disso. Vocês estão comigo? Agora a gente pode pensar diferente, mas deve se respeitar. Eu quero que você vá para casa pensando sobre isso. Porque nesses últimos dias que a igreja vai enfrentar para frente, se a gente ficar se degladiando na internet, se machucando por causa de política, porque eu voto nesse e você vota naquele, Satanás vai ficar olhando para vocês e para mim, e ele vai dizer assim, não precisa nem fazer nada, é só deixar eles ficar aí. Eu acho que eu vou me balançar aqui, traz aí um chazinho para mim, porque eu vou só deixar eles fazer o negócio por eles mesmos, porque eu não preciso nem interferir, porque eles por si mesmos, estão comigo? Nada vai ser tão forte quanto todo mundo fazendo junto. Se não tivesse pandemia, a gente ia dar as mãos, mas a gente vai fazer isso em algum momento. Porque o que Satanás roubou da gente, ele vai restituir e vai restituir bem restituído. Amém? Mas independente de você não poder tocar o seu irmão do lado, eu quero que você olhe sinceramente para ele, mesmo que você não conheça ele, e diz para ele, irmão, eu abençoo sua vida. Eu respeito o teu chamado. Eu respeito quem você é. Eu admiro o que Deus faz através da sua vida. E eu declaro que você vai crescer, vai prosperar, vai dar tudo certo. Amém? Isso, com sinceridade de coração. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor. Você nos fez um. Como foi cantado aqui no começo do louvor, você nos fez um, nós somos um. Essa é a oração de Jesus antes dele ser preso. Que eles sejam um, como eu sou um contigo, ó Pai. Essa sempre foi a proposta, desde o início. Senhor, nos perdoa quando temos feito coisas que não ajudam a esse propósito se cumprir. Nos perdoa quando temos interagido junto com Satanás
mesmo sem saber. Quando temos dado uma mãozinha para o diabo, mesmo sem saber. Nos perdoa. Porque Deus não nos criou, você não nos criou, Senhor, para ficarmos divididos. Nos dá essa consciência, que a tua igreja cresça nessa consciência nos próximos anos, em nome de Jesus. Nós vamos precisar disso, nós vamos precisar uns dos outros. Não há um pequeno tão pequeno que não tenha o que ensinar, não há um grande tão grande que não tenha o que aprender. Nos ajuda, Pai, a acabar com as diferenças entre nós e entendermos que nós temos que nos respeitar, não importa a nossa patente. E nisso repousa a paz de Deus sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida e um grande abraço. Amém? Graças a Deus.